Oi, hoje vamos falar de integração sensorial de ERS e a nossa convidada é a Lidiane Vink. A integração sensorial de ERS é uma prática baseada em evidência na intervenção de indivíduos do espectro que não é comum dentro da análise do comportamento aplicada. É uma prática focal para se trabalhar disfunções sensoriais através de equipamentos como balanço, malha, etc. A Lidiane vai explicar um pouquinho sobre esse modelo de intervenção e da experiência dela com essa prática. Olá, eu sou a Lidiane Vink, eu sou terapeuta ocupacional, sou certificada na formação da integração sensorial de Diners e trabalho com esse público do espectro autista, utilizando essa metodologia, né, com essas crianças, que é uma prática baseada em evidência, né? O que é a integração sensorial? A integração sensorial é algo que todo mundo tem, né? É um processo neurobiológico que promove a capacidade de processar, receber, organizar e interpretar todos os estímulos sensoriais do dia a dia, né? E ter uma resposta apropriada, adaptativa, né? Então, o que é isso? Quando a gente está no ambiente, tem vários estímulos, né? Tem o som, tem a questão visual, né? Tem a questão do cheiro. E aí o nosso cérebro recebe isso, interpreta de uma forma que a gente vai conseguir funcionar naquele ambiente, né? Quando algo não está indo muito bem, quer dizer que a gente pode ter uma disfunção sensorial, né? O que é isso? É uma desordem, é uma disfunção que o nosso cérebro acaba interpretando ou processando de uma forma inadequada esses estímulos sensoriais, né? Então, algo que poderia ser típico para a gente, que é brincar na areia, brincar com tinta, que é algo típico para uma criança, para quem tem uma disfunção pode ser aversivo, aquilo lá pode ser algo muito desconfortante para aquela criança, né? Então, quando a gente fala que tem uma disfunção, é que o nosso cérebro vai estar interpretando de uma forma errada aquele estímulo e acaba tendo um prejuízo funcional. Então, a terapia de integração sensorial, né, de Jim Ertz, ela tem elementos de fidelidade, né? Então, tem algumas coisas que são mais específicas para a gente estar fazendo essa prática realmente, que é uma evidência, né? Quando a gente pensa na fidelização, existem elementos processuais, né? Que é como a gente vai trabalhar com aquela criança, alguns pontos de raciocínio clínico, né? Estratégias terapêuticas ali dentro e elementos estruturais, né? Então, quando a gente pensa, né, nos processuais, um dos mais conhecidos é que o terapeuta ocupacional vai conduzir aquela sessão, né? Conforme a motivação intrínseca daquela criança, né? Então, a gente, como terapeuta, vai estar olhando para a motivação da criança e vai estar organizando e graduando as atividades para oferecer o desafio na medida certa, né? Então, é algo que a criança vai escolhendo e a gente vai graduando e estimulando e fazendo raciocínio clínico. Outra coisa importante a se falar, que na integração sensorial de ERS, tem três focos principais, três sistemas sensoriais principais, que são os proximais, né? Que é o sistema tátil, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. E quando a gente está fazendo a intervenção, no mínimo, a gente escolhe dois desses para estar fazendo aquela atividade, né? Então, e isso está a diferença da estimulação, da integração, né? Uma estimulação vai usar só o tato para estimular a criança, né? Ou só o balanço, que é estímulo vestibular. Na integração sensorial, a gente vai fazer um casamento, no mínimo, entre dois desses sistemas, né? E também oportunizando para a criança uma resposta adaptativa. E nós também, a gente tem que apoiar a modulação e a organização do comportamento dessa criança no ambiente, né? Então, e quando a gente pensar também em elementos estruturais, aí tem todas as questões de uma sala que tem que ter um material suspenso, né? No mínimo são 3 pontos para material suspenso para colocar, né? Tem a metragem para a questão da segurança da criança, né? Então tem esse elemento de dar a segurança para a criança, tanto física quanto emocional, é extremamente importante, né, para essa fidelidade. Então, assim, se a gente for ver, são vários itens, né, que a gente tem que estar
observando durante o atendimento. Um exemplo, uma versão tátil, mas ela gosta muito do sistema vestibular, eu vou fazer com que ela escolha o balanço, por exemplo, ou outro material suspenso, e vou inserindo de uma forma que vai modulando e graduando o sistema tátil de uma brincadeira que ela aceite, né? Isso é extremamente importante, assim, a gente nunca força nada, jamais, jamais. Até porque, pensando na neurociência, no nosso sistema, aumenta a aversão, né? Então, se a gente trabalhar com obrigações ali, forçar a criança, neurologicamente falando, isso prejudica ainda mais a criança, né? Então, por isso que a gente tem que ter toda a cautela e graduar a atividade de uma forma que ela vá aceitando, vá modulando, né? E organizando esse comportamento. Então, a gente vai inserindo o que a criança precisa numa coisa que ela quer muito. Como eu já falei, tem elementos, né, que trazem essa questão de fidelidade, e eu poderia passar um dia inteiro falando todos, nem eu sei todos decor, né? A gente sempre tem que ir lá observando, mas tem muito a ver com a sala, né? Primeiro, na verdade, tem a ver com o terapeuta, também para fazer a integração sensorial de ERS, tem que ter uma formação ou a certificação internacional, né, de integração sensorial de ERS, ou o programa CIPT, o CIPT é um teste padronizado que também é validado agora como está certificado para integração sensorial, e tu tem que ter no mínimo 1 ano, uma vez por mês, uma supervisão com um terapeuta ocupacional que tenha bastante experiência, no mínimo 5 anos de experiência com a fidelização. Então, assim, já começa com a formação do terapeuta, né? Então, para fazer essa prática, o terapeuta tem que ter essa formação. Depois, tem que ter um espaço físico, né? Então, o espaço físico, sim, também faz parte da fidelização. Depois, a questão de intervenção, né? Então, tem todos esses 10 elementos da intervenção, que daí, claro, eu acho que a família tem que conversar com o terapeuta para ver se isso está acontecendo ou não, ou até a família pode participar das sessões, né? Eu acho bem interessante quando a família está junto. E, por último, tem também os relatórios, né? Então, assim como no ABA também tem muita coleta, na integração da DINERS também tem, né? Então, tem a coleta de dados, tem os objetivos, né? Então, eu acho que é um casamento de tudo, assim. Tem uma boa avaliação para depois fazer o programa de intervenção e, sim, coletar os objetivos, né? E se isso está realmente evoluindo, né? Então, é importante também a questão dos relatórios de avaliação. Eu acho que é possível, eu tenho pós em aba, eu sou uma apaixonada por aba, e até porque existem muitos elementos da ciência aba que a gente pode utilizar num ambiente que tu vai trabalhar integração sensorial. Tem crianças, principalmente do espectro autista, que precisam de uma previsibilidade maior, né? Até para se sentirem mais seguras no ambiente. Então, querendo ou não, eu uso algumas coisas, né, do ABA, da ciência ABA ali, como previsibilidade, escolha, né, com apoio visual. Então, com certeza, eu acho que é um belo casamento o ABA e a integração sensorial, assim.